Então tá, bora lá. Sejam todos bem-vindos a mais um Engemori Podcast. Engemori Podcast é um ambiente onde a gente tenta elevar o nível de consciência das pessoas sobre construção civil e mercado imobiliário. Hoje eu trouxe o Bruno para cá. O Bruno, a gente vai falar basicamente e um pouco mais sobre INSS de obra, né, Bruno? Então, exatamente. O Bruno é um cara que eu conheci há pouco tempo atrás, né? Ele está construindo uma casa perto de uma casa nossa lá, então a gente foi se envolvendo. Eu estava com umas questões esses dias do meu contador, eu tinha dúvida se ele estava fazendo certo, eu chamei o Bruno deu umas dicas, conferiu lá, já dei feedback para ele de que a princípio está certo, fizeram uma nota com valor um pouquinho maior lá e tal, mas o Bruno eu vi que o Bruno entende bastante de INSS de obra. Então, Bruno, seja bem-vindo ao nosso episódio. A gente vai tirar hoje dúvidas das pessoas sobre INSS de obra, e aí vem a minha primeira pergunta, né? Dentro dessas taxas, desses impostos de obra, existe o INSS. O que é essa questão do INSS? Porque tem pessoas, às vezes, que está construindo, está pensando em construir e não sabe que tem um custo bem grande, ou durante a obra, ou lá no final da obra, e muitas vezes contratam empresas ou, né, empreiteiras para fazer a sua casa, mas que não se atentam nisso. Então, o que é o INSS de obra? Quais as responsabilidades? Por que ele tem que estar correndo ali? Né? Quais os riscos de não se ter nada nesse sentido? Enfim, bora lá. Prazer, meu nome é Bruno, então eu que agradeço o convite aí para a gente falar um pouquinho de INSS de obra. Da tua pergunta, o que eu posso te falar? É um imposto obrigatório que tem em toda e qualquer obra, então independente de ser pessoa física ou pessoa jurídica, vai ter esse imposto. Por quê? Porque tem mão de obra para fazer uma casa, um prédio, um galpão. Então, vai incidir INSS. A Receita Federal vai te cobrar de uma forma ou de outra. Então, como é que funciona? Hoje em dia, são 3 tipos de mão de obra no Brasil. A Receita Federal, o que ela diz como a mais correta é o construtor, tem os funcionários com carteira assinada, todos registrados, recolhe o INSS deles, e ele tem que vincular esse recolhimento do INSS lá na CNO da tua obra. Então, a Receita ela tem um cálculo para determinado padrão, determinado tamanho de obra. Então, são vários fatores no cálculo que vai chegar lá no final, tu tem que recolher esses créditos. Porém, é uma coisa que não acontece muito no nosso país, né? Então, a gente sabe que onera muito o construtor, assinar a carteira do pessoal, ter todo mundo registrado, e acaba que a maioria das pessoas faz as obras com profissionais autônomos ou, no máximo, com um profissional que tem um MEI. Então, o que acaba geralmente acontecendo aqui na nossa região, principalmente, é que o mestre de obras tem um MEI, contrata todos os outros funcionários como autônomos ali, uma equipe que ajuda ele, e toca a obra. Então, o que acontece? Chegando lá no final da obra, a Receita Federal vai precisar, vai te notificar para te pagar o INSS. Então, o que muitas vezes acontece, que nem tu comentou, as pessoas nem sabem que existe esse imposto, chega lá no final da obra, tem que pagar esse valor à vista, 20, 30, 40, 50 mil reais. Exatamente. A gente até estava fazendo uma análise de uma obra comercial essa semana lá de Passo Fundo, que era de 600 metros quadrados, e o INSS ia dar 104 mil reais. Nossa. Então, é justamente no final da obra que às vezes a pessoa já está com o dinheiro contado, está apertada, o responsável técnico dela às vezes nem conhece que pode vir a ter um imposto lá no final, e acaba se apertando para fazer o pagamento. E por que ou para que tu tem que fazer esse pagamento? É para tirar a CND, que é a Certidão Negativa de Débito, lá com a Receita Federal. Onde é que tu vai precisar esse documento? É lá no Registro de Imóveis. Então, outra coisa que acontece muito, as pessoas acabam não regularizando as suas obras. Então, tu tem um terreno lá no teu nome. Tu vai construir a obra, chegando lá no final, tu vai ter que averbar ela no Registro de Imóveis para constar que existe uma obra lá. Porque senão a tua obra não existe perante ao papel, né? Ela existe fisicamente, mas no papel está lá só teu terreno. Então, para te fazer a averbação daquela construção, o que é a averbação?
Uma casa de alvenaria de 230 metros quadrados, tal. É isso. Colocar a casa na matrícula. Exatamente. O que o registro de imóveis vai te pedir? O habite-se, que é o documento que a prefeitura emite, e a CND, que é o documento que a Receita Federal emite. Então, para te conseguir essa CND, tu vai ter que estar regularizado com o INSS. Isso é muito sério, porque assim, pessoal, ninguém muito fala sobre isso, né? Quando vai construir uma casa, o corretor lá que está vendendo muitas vezes o terreno, ele acaba não falando sobre isso porque nem envolve obra. O arquiteto está fazendo o projeto, ele acaba não falando sobre isso também porque ele nem, não sabe como vai se dar a obra, como o cliente vai contratar a obra, se vai ser uma construtora, se ele vai fazer modo multirão, né? Multirão é ele mesmo ir lá fazer a casa, né? Enfim, sentar tijolo, tudo. Então acaba que quem tem que falar isso é quem vai executar. Só que para o cliente que é leigo, ele tem que saber isso. Então, assim, se a gente pode dar uma dica aqui, é toda vez que for negociar a execução da obra, uma das primeiras perguntas é: o INSS da obra está incluso ou não? Porque eu já peguei muita situação que o INSS não está incluso. E aí, por que não está incluso? Porque a mão de obra é informal, daqui a pouco não tem nem e-mail, estão trabalhando lá sem carteira, sem nada. O cliente, ele é leigo, ele não entende, né? E ele acha que muitas vezes, ele até sabe que tem o INSS, mas daí tem aquela velha cultura de esperar os 5 anos para caducar. Hoje em dia não existe mais isso, né? Isso é um ponto importante. Até voltando um pouquinho no que tu falou, isso daí tem que estar em contrato. Quando tu for fechar uma obra, tu já questiona o teu construtor lá a questão do INSS e isso tem que constar em contrato. Se vai ser acertado pela construtora, se ele tem os funcionários registrados para conseguir recolher esses créditos lá na CNO da tua obra, ou se vai ser por tua conta. Até eu não sei se a gente acabou não comentando da CNO, o que é a CNO. O que é a CNO? A CNO é como se fosse o CPF da tua obra. Então, quando tu inicia uma obra... O site, né? Exatamente. Tu tem até 30 dias para fazer a CNO, que aí a Receita Federal vai ficar sabendo que tu está fazendo aquela obra e vai ser documentado toda a questão de impostos tributários federais nessa CNO, nesse número aí. É um número. Então, lá no site, no ECAC, que é o site da Receita Federal, a gente entra, emite essa CND, por lei até 30 dias, e depois, para fazer a CND, a gente vai fazer a aferição dessa CNO para conseguir tirar a CND, que é a certidão negativa de débitos. E quais são os formatos de se recolher esse imposto? Tem 2 formatos, né? Tem um formato onde que tu simplesmente não recolhe, mas que lá na frente, depois de obra concluída, tu vai precisar pagar uma guia enorme. Exatamente. Ou tu pode ir fazendo isso ao decorrer da obra. Lembrando que toda obra em CPF, ela é obrigatoriamente feita por aferição. Seja pagando um boleto no final, seja fazendo ela durante a obra. Não dá para fazer por contabilidade. As pessoas às vezes confundem isso, né? Exatamente. O que é fazer por conta? O que é fazer a contabilidade de uma casa por contabilidade ou fazer por aferição? Certo. Aí a gente entra na parte que existem 2 formas de construir. PJ, pessoa jurídica, PF, pessoa física. Então, na PJ, tu consegue isentar esse INSS se tu tiver contabilidade regular. Aí tu tem que ter o teu contador certinho fazendo essa contabilidade regular. Lançando que aí... todas as notas todos os dias, todas as despesas. Exatamente. Todas as tem que ter um contador focado para fazer isso. Já na pessoa física, a gente ou faz por aferição indireta, que aí é aquela guia grande lá no final da obra, que aí vem aqueles 20, 30, 40, 50 mil reais, ou a gente consegue fazer o recolhimento mensal dessas guias, a gente faz o acompanhamento do INSS para chegar lá no final e não precisar pagar mais nada. E com isso, a gente tem um benefício fiscal chamado fator de ajuste, que a gente consegue diminuir esse valor de INSS também. Então, uma das coisas que a gente presta serviço hoje é ajudar na economia tributária de obras, principalmente para pessoas físicas. Então, por exemplo, numa casa ali de 260 metros quadrados, por aferição indireta, daria mais ou menos uns 28 mil reais.
Então, aplicando esse benefício fiscal que chama fator de ajuste, a gente consegue reduzir para 8, 9 mil reais, dependendo do projeto. Enfim, são vários cálculos que a gente pode fazer. Até como eu fui atrás disso e como eu descobri esse benefício fiscal foi com a minha própria obra, né? Então, ali em Encantado, quando eu comecei a construir a minha casa, eu sabia já que eu ia precisar pagar um valor bem alto lá no final, e eu fiquei intrigado com isso, comecei a buscar internet, YouTube, Google, e acabei achando esse normativo da Receita Federal, que quando migrou, que eles implementaram o Cero em outubro de 2021, que foi possível começar a fazer a aplicação do fator de ajuste. Então, hoje em dia é tudo pelo sistema, via ECAC, via E-Social, onde a gente consegue fazer esses lançamentos. Até tu comentou da decadência de obras, que é uma outra coisa importante. As pessoas esperavam 5 anos, daí a Receita não te incomoda mais e tem a decadência. Hoje em dia, um mês antes de fechar os 5 anos, a Receita vai te mandar uma cartinha. Exatamente. O que acontece hoje? Antigamente, a Receita Federal ela tinha desconhecimento de todas as obras que aconteciam. Só que hoje não acontece mais isso porque as prefeituras elas são obrigadas a mensalmente enviar todos os alvarás de construção que foram feitos naquele mês para a Receita Federal. Então, hoje em dia é muito fácil triangular dados e ver lá no sistema da Receita qual obra que está chegando perto de caducar. Então, por exemplo, há 15 dias atrás eu recebi 2 orçamentos de notificações que a Receita fez, que eram obras de dezembro de 2019. Então, conforme for avançando os meses, a Receita vai notificando. Mês retrasado foram, se eu não me engano, 16 mil cartinhas enviadas aos clientes para fazer a regularização das obras. No outro mês foram 11 mil cartas. Então, isso é automático via sistema, né? E essa cartinha vem com um prazo para ser feito e com uma multa que pode chegar até 225%. Então, tu imagina se tua obra lá ia ter um INSS de 30 mil reais com uma multa de 225%, tu tem que vender a casa para pagar praticamente. Tu vê que tá tudo atrelado. O que o Bruno tá falando aqui? Que uma vez que tu encaminha um projeto na prefeitura e sai o alvará, automaticamente a prefeitura já comunica à Receita Federal que esse alvará saiu. Em todo o processo de aprovação de projeto, tu tem que colocar o prazo de obra. Então, tu tem uma RT com prazo de obra de, 10 meses e um alvará que saiu. Então, a Receita já sabe que tu tem uma obra no teu nome, que já tem alvará e que em 10 meses tu vai estar concluindo ela. Então, tá tudo interligado. Lá no 9º mês, talvez, no 10º mês, se tu não está recolhendo esse INSS, a Receita vai te cobrar e tu vai ter que pagar. Aonde está a jogada inteligente disso? Já que tem que fazer isso, que tem que recolher o INSS de alguma maneira para poder tirar a CNO, para poder averbar a casa na matrícula do terreno, é muito inteligente fazer durante a obra. Para pegar esse fator de redução. O que o Bruno está falando? Que tu vai economizar no mínimo 50%. Pelo menos 50%. 60% muitas vezes daquilo que tu pagaria. Então, é o que o Bruno falou. Uma obra em que tu não te organizou, que tu não olhou para isso, que tu vai ter que pagar lá no final 30 mil reais, talvez, provavelmente, se tu te organizar ao decorrer da obra, se tu for, se tu criar essa CNO, se tu for alocando mão de obra nessa CNO, com 15 mil reais, no máximo, talvez tu tira a mesma negativa. Então, é uma dica econômica aqui de obra e ela é obrigatória, né? É obrigatória. Vai ter que fazer isso, né? Vai ter que fazer. E durante o processo de produção do teu projeto, antes mesmo de tirar o alvará, é bom tu já procurar para fazer da forma correta. Porque muitas vezes o que acontece? 0,1 metro quadrado lá do teu projeto pode te dar uma diferença de 5 mil reais. Sim. Porque boa, fala sobre isso. Fala sobre as faixas. Uma vez não tinha faixa, aí daqui a pouco veio faixa 1 até 100 metros, faixa 2 até 200, faixa 3 até 300. Fala, Bruno, um pouco dessas faixas e às vezes aquele 1 metro a mais que tu colocou a mais, que tu trocou de faixa, já vai dar um monte de INSS a mais. Exatamente.
Vou começar Dúvida para os arquitetos aqui, que é um benefício que tu vai levar para o teu cliente. Então, uma casa de 199,99 vai dar muito menos INSS do que uma casa de 200. Exatamente. O que é o cálculo da Receita Federal? O primeiro parâmetro que eles utilizam é o VAL. Então, o VAL é como se fosse o CUB lá do Sinduscom, só que a Receita Federal tem o VAL, que é aproximadamente o mesmo valor, um pouquinho maior. Ele é dividido por estados. Então, multiplicando o VAL pela metragem quadrada da residência, a gente tem o COD, que é o custo total da obra que a Receita Federal atribui àquele valor. Desse COD, a gente aplica o fator social. É no fator social que estão essas faixas de 100 metros, de 100 a 200, de 200 a 300, que vai te dar um outro valor, que é uma percentagem a depender da faixa. Então, se pegar de 199 fica numa faixa, se tu pegar 201 já parte para outra faixa. Então, ali já mudam os parâmetros. E desse fator social é tirada a RMT, que é a remuneração total da obra. Então, a gente precisa pegar essa RMT e precisa que os recibos de prestação de serviço ou as notas fiscais dos trabalhadores cheguem a tal percentagem dessa RMT. Parece um pouco confuso esse cálculo, mas não é nada tão absurdo. Então, outra coisa da RMT é que para obras com menos de 350 metros quadrados, a RMT é 50%. E para obras de mais de 350 metros quadrados, a RMT já fica em 70%. Então, tu precisa de muito mais valor de recibos e tu vai pagar o INSS em cima desses recibos, né? Então, tu fazer uma casa de 349 ou de 351 já muda também nessa questão da RMT, que são duas coisas distintas ali. Uma é o fator social, que é daquelas faixas, e outra é o fator de ajuste, que é essa questão das RMTs. E essa forma de recolher, tu falou que tem duas maneiras, né? A questão de tirar, tu ter os funcionários alocados na tua empresa, tirando nota para um cliente, ou tu ter os funcionários alocados no cliente, que também dá para fazer, ou tu ter mês, né? Fala um pouquinho como as pessoas podem resolver isso durante a obra. Quais são as formas de resolver? A primeira coisa, ou tu pode combinar com o teu construtor, que ele vai lançar os créditos lá na CNO da tua obra. Então ele tem que ter uma empresa. Ele tem que ter uma empresa registrada. Ele tem que ter os funcionários dele com carteira assinada. Exatamente. Ele vai tirar a nota de prestação de serviço para ti e ele vai informar na nota que aqueles funcionários vão ser alocados naquela CNO. Naquela CNO. Isso tem que tomar cuidado também. Então isso é uma construtora. Exatamente, construtora. O que mais acontece são obras com pessoal que é MEI ou pessoal que é autônomo, que são informais. Então, nesse caso, a gente consegue pegar recibos de prestação de serviço, que o normativo da Receita Federal disseram que é a IN 2021 de 2021, autoriza a gente a fazer por recibos de prestação de serviço. Então, a gente calcula no período da obra qual o valor mínimo dos recibos de prestação de serviço desses funcionários que são autônomos ou MEI, para chegar naquele valor mínimo de INSS, e a gente faz os lançamentos. Então, uma coisa que tem que combinar é só com os funcionários para a gente pegar as assinaturas dos recibos com eles. E uma coisa que a gente cuida também é para não prejudicar esses trabalhadores que são informais, né? Então, o que a gente faz? Se ele é MEI, a gente não ultrapassa recibos mensais de R$ 6.750, porque é o faturamento anual do MEI. De 85. 81 mil reais, se eu não me engano. Agora não estou bem lembrado de cabeça. E para autônomos, a gente tem que cuidar para não passar da isenção do imposto de renda de um autônomo, que hoje está na faixa de 200 e pouco, mas a gente atribui no máximo R$ 1.900 por trabalhador. Porque às vezes a gente pega algumas obras retroativas, que a gente também faz a assinatura de recibos retroativos, de obras que já passaram e precisam ser regularizadas, e a gente usa essa faixa de 1.900 como máximo. Por exemplo, eu calculei lá que os recibos mensais daquela obra precisam ser de R$ 2.700. O cara tem um MEI na obra? Tem. Ok, eu pego os recibos com esse MEI, não está passando
o limite lá de isenção dele. Eu só cuido se ele já não emitiu outras notas ou outros recibos para outras obras que ele fez, porque isso aí vai contar também. Se ele não tem um MEI na obra, todo mundo autônomo, a gente vai precisar de 2 trabalhadores nesse caso, porque se é 2.600, 2.700 que eu tinha falado, eu não posso emitir um recibo para um autônomo só. Então eu emitiria um recibo de 1.500 para um, 1.300 para outro. Então você precisaria de 2 trabalhadores. Vou lançando mensalmente, chegar lá no final, consigo emitir a CND. Tá, tu resolveu a CND de várias maneiras, né? Ou a própria construtora está tirando nota e alocando, ou tu pegou alguns MEIs em obra. Mas com relação à segurança jurídica do cliente, qual é a melhor? Tá, a gente vai fazer a casa do Bruno. O que é melhor para o Bruno? É que eu que vou fazer a casa do Bruno, como eu construtora ou eu construtor, o que é melhor para proteger ele? A questão de proteção sempre é a forma mais correta que a Receita Federal tá te dizendo, né? Que é a carteira assinada, construtora, CLT, carteira assinada, recolhe FGTS, recolhe o INSS e lança lá na CNO. Por questão de proteção para o cliente, por questão de ser o mais correto possível, entre aspas, essa é a forma. Mas as outras formas também têm segurança jurídica porque elas seguem exatamente o que está lá no normativo da Receita Federal. Então, não, mas eu digo com relação a um acidente de trabalho, por exemplo. Aí é questão de construtora, carteira assinada. Então, o que a gente tá... Tu vê que o cliente ele é leigo e às vezes a gente que trabalha com isso, às vezes a gente também não está dando tanta importância. Então, para o cliente é mais seguro que quem for fazer a execução da casa dele seja com carteira assinada, CLT, recolhendo em obra. Dá para fazer por MEI? Dá para fazer por MEI, mas eu acho que o vínculo fica muito direto com o cliente. Tu assume alguns riscos, na verdade, né? Então o cliente, sem saber, porque às vezes ele contratou uma construtora, ele está correndo mais risco, porque o que o cliente às vezes ele faz, né? No máximo que ele faz? Tá, o INSS da obra é você, construtor, que vai resolver. Sim, eu que vou resolver. Mas como vai resolver? Então, é interessante que o cliente também saiba como o construtor vai resolver. Sabe por que eu falo isso? A Engemori vai fazer 15 anos agora e a gente fez muita obra. A construção civil, ela é informal, né? A construção civil, na construção de casas, ela é mais informal ainda, né? A Engemori fez muita obra isentando INSS. Então, o que eu fazia? Eu fazia meus contratos e minhas propostas com os nossos clientes dizendo que o INSS não estava no escopo da obra. Então, que eles iam ter que resolver essas guias de INSS após eu concluir a obra. Geralmente por aferição indireta. Por aferição indireta, o cara vai lá, vai pagar no final 100%. Isso aí. Com o tempo, fui me organizando e eu fui percebendo que toda vez que um cliente contrata a execução de uma obra por empreitada global, seja ela mista ou não, é de obrigação da construtora recolher o INSS. Certeza. Então vamos lá. Se o cliente contratou por administração de obra, ele vai ter que resolver o INSS. Se o cliente contratou uma empreitada, que é onde tu vai entregar a casa pronta, é obrigação da construtora, do construtor, entregar o INSS quitado. Então o que eu comecei a fazer? Dizer para os meus clientes e colocar nas minhas propostas, nos meus contratos, que eu ia entregar o INSS quitado porque eu vi que era uma obrigação da construtora. Só que o que eu fazia? Eu também continuava informal, às vezes com MEI, às vezes com carteira assinada, às vezes sem nada ali. Tu acertava por aferição indireta lá no Acertava final. ia lá na Receita, a Receita pegava número de banheiros, garagem, volume de concreto, umas coisinhas ali, e cobrava uma guia. Cara, eu cheguei a pagar a guia de R$50 mil de uma casa de 500 metros quadrados. Isso aí. Que eu poderia ter pago 20. E aí, com o tempo, a gente foi estudando e vendo que, cara, vamos formalizar essa galera. Eu já corro menos risco, porque se der um acidente de trabalho com qualquer um, eu estou protegido. 2, eu estou protegendo o meu cliente, porque todo e qualquer acidente que possa ter na minha obra, eu tendo eles como CLT, a responsabilidade é minha. Claro que o cliente ele vira um corresponsável, mas é muito difícil cair lá nele antes de ter resolvido aqui comigo. Exatamente. E outra, eu consigo formalizar essa obra e deixar ela mais tranquila no sentido que eu estou com as pessoas lá protegidas, a minha empresa está protegida, o meu cliente está protegido e eu estou fazendo a aferição durante a obra, que vai me dar uma economia de no mínimo 50% lá. É complexo, parece complexo, mas
tudo que a gente está falando aqui, o cliente precisa saber. Que é de desconhecimento de quase todo mundo hoje, né? Porque a maioria das construtoras acabam trabalhando da forma que tu trabalhava antes, talvez, né? Com MEI, com funcionários autônomos. Porque é um dado que tu tá trazendo, tá? Porque te onera bastante, né? Eu atendo muitos clientes a nível Brasil. A gente tem patrocínio rodando e, assim, ó, 90% das pessoas é informal. 90% dos empreiteiros, então, construtores de casa, estão levando as suas equipes na informalidade ali. Porque o nosso país tem uma carga tributária muito alta, né? Então, o que as pessoas acabam fazendo? Tentando contornar de algumas formas para pagar menos imposto. Tem como tu construir uma obra sem assinar a carteira? Tem. Existem os riscos? Existem. Mas tu tá assumindo aquele risco para não pagar tanto imposto, né? Sabe qual é o problema que eu vejo? Hoje em dia é fácil um trabalhador assinar a carteira e trabalhar num prédio, tá? Esse pedreiro que assina a carteira e trabalha num prédio, ele é um perfil, ele gosta daquilo ali, ele bota a botinha, ele bota o protetor, ele usa capacete, ele faz tudo que todo mundo manda, ele só quer aquele salário. O que eu tenho notado nos últimos anos? A mão de obra para construção de casas é uma mão de obra mais qualificada. É um pedreiro mais qualificado. O pedreiro que é mais qualificado, ele não quer receber um salário por mês. Ele não quer usar capacete, ele não quer usar bota, ele não quer usar camisa. Ele se garante tanto que ele é bom para fazer aquilo, que ele não quer, ele quer receber a hora, ele quer receber a hora no final da semana. Então tudo isso faz com que a gente muitas vezes acaba fechando os olhos para aquilo, porque poxa, ele quer receber por hora, ele quer receber por semana, ele não quer saber de carteira, ele já tem lá uma MEI, às vezes ele é um agricultor que tem talão de produtor rural. É muito difícil tu pegar essa galera que trabalha com construção de casas, que é uma galera que é uma mão de obra mais qualificada, tu convencer eles também dos benefícios de ter uma carteira assinada. Eles também não querem assinar carteira. Hoje eu estava com o mestre aqui, né? Tem carteira assinada. E outra, tu falou que onera a empresa. Onera em pouca coisa. Por quê? Porque o INSS que tu tá pagando ali, tá recolhendo lá na obra, que igual tu ia ter que recolher. Lá na obra tu ia pagar 50% a mais de INSS, onde tu não vai pagar. Então não é um custo, tá? Uma coisa meio que se bate pela outra. Mas hoje ele estava aqui, daí eu falei para ele, o que tu faz com a tua carteira, com o teu, né? Tu é CLT, tu tem renda formal. O que tu faz com isso? Ele, nada. Eu falei, por que tu não compra uma casinha geminada que a C2B lançou agora? A C2B lançou agora um condomínio de casas lá, vai entregar daqui a 3 anos, casas de 200 mil, 200 e pouquinhos mil. Usa a tua folha para comprar essa casa. Tu tem acesso a crédito. Tu tem acesso a crédito, tu vai usar o FGTS, dependendo de quanto que tu pegou e tu vai alugar essa casa. O próprio aluguel paga a parcela. Abriu um negócio na cabeça dele assim que ele... Nossa, nunca tinha parado para pensar nisso. São os benefícios de ter uma carteira assinada. É todo mundo que tem muitas vezes na casa? Não, às vezes o camarada chega e diz, ô Luiz, me manda embora. Eu quero sacar o seguro-desemprego. Faz um acordo. Eu tenho faz um acordo, eu tenho umas contas para pagar. É difícil levar eles assim, sabe? É bem difícil. Agora que a gente está com praticamente todo mundo, a não ser quem entrou ali uma semana agora, 2, 3, que está naquele período ali de teste ali. Mas foi difícil. Por quê? Porque nós tínhamos gente que tinha talão de produtor rural, nós tínhamos gente que tinha MEI, então na cabeça deles é um custo, então eu tive que assumir esses custos, né? A gente recolhe tudo, a gente paga tudo, a gente desenrola tudo, tu vai continuar recebendo lá a tua hora. Mas é um trabalhador mais difícil de tu trazer ele para a formalidade. Só que o que acontece? O que está acontecendo? Cada vez mais a Receita está fechando o círculo, ou seja, cada vez mais as construtoras e os empreiteiros eles vão ter que olhar para essa formalização porque não vai mais ter volta. Agora chega no 5º ano ali a Receita te cobra. Então não tem mais um negócio de esperar a cadeia. Vai tomar notificação. Exatamente. Então, até essa mão de obra que tu tem, é difícil tu manter eles dessa forma porque o mercado não faz isso, né? Então... Ali na esquina tem uma obra que não precisa assinar carteira. Aí ele sai da tua empresa e vai ali. É mais fácil para ele. Daqui a pouco ele vai ganhar mais, porque também ele vai ter que pagar, vai daqui a pouco receber um pouco menos por ter carteira assinada. Mesmo tu combinando. O cara tem uma ex-mulher
Ele não quer ter renda, porque se tiver renda, o juiz vai puxar a pensão dele. Tem de tudo. São vários fatores. Tem de tudo. Daí esses dias nós tivemos uma situação exatamente dessa, de um mestre querendo dar baixa em carteira, por quê? Porque o advogado avisou ele que a ex lá vai entrar contra ele, então que ele já tem um filho. Então ele está preocupado que ele tem uma renda formal, o juiz vai olhar para aquilo e vai tirar dele um monte daquela renda formal. Exatamente. Então é difícil, cara. É difícil. Até voltando para o INSS, a gente pode falar um pouquinho também da questão dos pré-moldados, que todo mundo pergunta sobre pré-moldados. Eu quero saber do light steel frame também. Concreto usinado. Como é que funciona? Quando a gente tem uma obra que a gente vai fazer a aferição, a gente pode conseguir um pequeno desconto com concreto usinado, massa asfáltica ou argamassa usinada. Que são produtos industrializados, onde lá na nota lá a empresa que está produzindo esses componentes já tem os funcionários com carteira assinada e para fazer esse material já foi pago o INSS. Então, nesse caso, a gente consegue um desconto mínimo. Como é que funciona para comprovar a questão do concreto usinado, por exemplo? Uma nota fiscal no endereço da obra ou constando a CNO da obra, de qualquer valor. É isso que o normativo da Receita fala. A questão de pré-moldados. Tá, mas a nota de concreto, tu aproveita quantos % do valor dela? Não é assim o cálculo. Que uma vez era 5% do valor da nota. É um pouquinho diferente. Na verdade, ele vai reduzir um pouco da RMT, que é aquele último parâmetro que a gente tem que chegar nos atributos lá. Então, independe do quanto tu gastou de concreto na tua obra. Se tu tem notas lá de 50 mil reais ou se tu tem notas de 500 reais, é o mesmo desconto. Então, tu só precisa ter utilizado. Isso é o que o normativo nos diz. Boa. Não sabia. A questão dos pré-moldados. Eu imaginava que quanto mais nota eu tirasse naquela obra, mais desconto eu ia conseguir na hora de... Não, questão de concretos, massa asfáltica e argamassa é uma nota de qualquer valor. Vai te dar o mesmo desconto. Questão de pré-moldados. O que o normativo diz? Vigota e tabela não entra. Vai entrar só pilares, vigas e paredes de concreto, por exemplo. Então, para a gente conseguir um desconto de 70% quando tu tem pré-moldado na tua obra, tu tem que conseguir 40% do valor do COD em notas fiscais dos pré-moldados. Tendo isso, tu tem um desconto direto de 70%. Então, por exemplo, a gente estava calculando para essa obra de 600 metros que eu comentei que ia dar 104 mil. Ele estava fazendo os orçamentos dos pré-moldados, estava chegando um pouco abaixo dos 40%. Então, a gente ia ver, daqui a pouco, estava calculando... Estava chegando em 250 mil ali de pré-moldado. Eu não lembro direito os números, mas é que, na verdade, tem que saber o COD, 600 metros quadrados de obra, tu falou? 600 metros, aí vezes o VAL do comercial, lá era... Enfim, o COD dava 1.200.000, 40% dava 470 mil, um negócio assim. 500 mil e o pré-moldado estava dando um pouco menos. Um pouco menos. Aí ele até estava pensando, daqui a pouco eu faço com um orçamento que me deu um pouquinho mais caro, porque eu vou conseguir uma economia de 70 mil aqui no INSS direto. Boa. Porque se não for essa economia de 70%... Mas ele poderia ter pedido umas notas a mais lá. Pode. Aí é negociação com o fornecedor. Corta. Outra coisa do pré-moldado, se não chegar nesses 40%... Tá, é isso que eu ia perguntar. Se não chegar nos 40%, tu paga só o que falta? Não é proporcional. São apenas duas formas. Ou 70% que se chegar nesses 40%, ou vai ser em torno de 25%, o cálculo não é bem esse, com qualquer nota, qualquer valor até de 40. Nota de pré-moldado até 40%, que aí a gente vai conseguir classificar a obra como mista, que tem 3 tipos de classificação. São 3, né? Alvenaria, mista e madeira. E é essa classificação que te dá uma percentagem em cima da RMT. Então, por exemplo, a alvenaria é 20% da RMT, mista é 15% da RMT. Esses 15% da RMT, ao invés de 20%, no final das contas, ele te dá 25% de desconto no total.
Tá, e esse material, ele precisa ser faturado direto ou como é que é? Então vamos lá. Eu sou o Pedro, eu vou fazer um pavilhão no meu nome. Esse pré-moldado tem que vir com as notas no meu nome ou eu posso contratar uma construtora que vai comprar o pré-moldado, daí ela vai tirar nota para mim. Como é que é isso? Pode ser no nome da construtora, pode ser no teu nome. Porque a construtora vai estar manufatura, ela vai ter que mandar uma nota de manufatura para mim, né? Uhum. O importante, na verdade, é que essa nota que está saindo lá da empresa que está produzindo pré-moldado, que foi quem pagou o INSS dos funcionários, esteja a CNO daquela obra. Tá. Ali a gente consegue usar com desconto. Não interessa no nome de quem está indo a nota. Não. Tem que ter a CNO. Tem que ter a CNO. Boa. Que aí já vai estar... aquele material está vinculado àquela obra. Então... E obras em steel frame, por exemplo, essas casas mais industrializadas, como é que é esse INSS? Eu acredito que siga a mesma questão do pré-moldado, porque na verdade é um pré-moldado, steel frame produz quase tudo na fábrica, tu vai ter os funcionários, vai estar registrado, mas eu não lembro de estar especificado no normativo da Receita com a steel frame. Então, o que a gente faz quando tem esses casos de dúvida? Tem um chat lá da Receita Federal, eu entro lá e questiono, o steel frame eu posso encaminhar como pré-moldado, segundo o artigo tal lá que fala dos pré-moldados? Pode, ok. Aí é a mesma coisa, os 70% de desconto, se chegar lá nos 40% do COD, ou 25% para a gente classificar como obra mista. A gente vai ter que definir isso agora, a gente vai fazer uma casa, isso que eu estava vendo, né? Se a gente vai material, manufatura, tira nota, ou se compra tudo já em nome, mas então o interessante é se comprar a bobina do aço lá, tentar colocar nota da bobina na CNO da obra. Será que isso dá para fazer? Acho que não, porque tem que manufaturar a bobina. Tem que manufaturar. Tu vai precisar da CNO para a empresa que está montando... Dobrando os perfis. Dobrando os perfis e montando ali para ti. Boa. Então pode ser a nota do material e a nota do serviço dele. Ou é o que diz lá no normativo também. Nota do material, nota do serviço ou dos dois. Que eu até estava dando uma boa estudada essa semana sobre essa obra que a gente... estava orçando aí em Passo Fundo. Então, uma das dúvidas foi, tá aí a nota, o que eu tenho que fazer? Boa. Exatamente isso. Boa. Parece complexo tudo isso, né? Até para nós, que estamos quase todo dia vendo isso, tem muita dúvida. Então, não tem como o cliente negociar com alguém para construir a casa sem olhar para isso, porque isso é economia. Exatamente. Não só economia, é segurança. Né? Só que nem tu falou... Como é muito informal, o fica cliente, difícil, né? O cliente, o irmão fez, o pai fez, ninguém me falou nada, ninguém me comentou. Eu vou esperar os 5 anos para caducar. Eu vou esperar os 5 anos para caducar. Isso ainda aí tem isso. Eu escuto muito. Não, minha obra está quase funcionava, caducando. Né? Funcionava. Eu tive amigos meus que esperaram os 5 anos, caducou. E aí ele foi fazer uma ampliação, um quiosque na casa lá, ele tentou de novo os 5 anos, não bateu ainda, mas ele sabe que não vai dar. Desde a implementação do Cero em 2021, não está sendo mais possível. O que é o Cero? O Cero é o Sistema Eletrônico de Aferição de Obras, que é o sistema da Receita Federal para cobrar esse imposto, para cobrar o INSS. Dentro do ECAC tem lá o Cero, que é onde a gente faz as aferições de obra. Então lá eu vou ter a CNO vinculada e eu vou fazer a aferição da obra dentro do Cero. Os recibos de prestação de serviço que a gente faz, ou a questão da carteira assinada, é pelo E-Social, que é um outro sistema do governo onde a gente lança a remuneração dos trabalhadores e vincula a CNO daquela obra. Até comentando... uma coisa que eu não falei antes, a questão do fator de ajuste, que é onde eu mais atuo hoje. Sim. E é onde eu consigo mais economia para os clientes. Para fazer a aplicação do fator de ajuste, eu faço para funcionários autônomos ou MEI, que são informais, e a gente pega por recibos de prestação de serviço. O que eu preciso saber da pessoa? Tamanho da obra, para eu conseguir calcular. Se é pessoa física, que aí o fator de ajuste eu só consigo aplicar para pessoa física. Faço o cálculo, vejo quais são os recibos que eu preciso ter, e eu preciso que ela me comprove o início e o término da obra dela. Como? RT? Os 2 documentos principais são o alvará,
e o alvará para início, o habite-se para término. O que acontece? Muitas vezes eu tirei um alvará agora, mas eu vou começar a obra... Mas o habite-se só sai depois da CNO? Não, o habite-se é independente. Na verdade, a CNO é lá no início. Acho que tu quis dizer a CND. Mas são coisas independentes. O habite-se é com a prefeitura, mas não a sai CND com a Receita. CND. Sai. Aqui em Lajeado não. Depende do município, então. Os que eu fiz até hoje, todos saíram. Aqui em Lajeado não. Bom saber. Tu vai ter que ter CND para tirar o habite-se. E outra, legal. Te certifica se a própria prefeitura às vezes não abre a CNO. Tem municípios que não, que o arquiteto tem que abrir, né? O projetista tem que abrir. Que eu saiba, o responsável técnico tem que abrir a CNO. Lajeado é meio, volta e meia, ela abre sozinha uma CNO, cara. A prefeitura mesmo? A própria prefeitura. Daqui a pouco, então, quando eles estão fazendo eu acho que vai ser uma regra, porque é o jeito que a prefeitura informa a Receita, né? Eles têm um sisteminha que eles mandam lá para a Receita todos os alvarás, daqui a pouco tá até vinculado, sai a CNO direto. Dá uma olhada nisso na tua obra, porque eu já peguei obras minhas que eu fui conferir, tinha 2 CNO abertas. Vou dar uma olhada. Aqui a prefeitura abriu e que eu não sabia que tinha uma aberta. E aqui eu abri e comecei a lançar coisa. Para cancelar uma foi um parto, cara. Tem que abrir processo, geralmente. Foi um parto. Mas talvez não foi teu contador que tenha feito... O contador fez porque a gente achava que não tinha, que nós tinha que fazer. Mas aí a gente foi ver, já tinha uma aberta que a gente descobriu que a prefeitura abriu. Interessante. Aqui em Lajeado mesmo. Aqui em Lajeado. Vou até dar uma olhada na minha obra. Então dá uma olhada lá se já não tem uma aberta, além da que tu já abriu. E se tu precisa da CNO para tirar o habite-se. Tá. A princípio, sim. Mas a questão das documentações, então. Para comprovar a obra, o alvará, geralmente. Mas a gente tira o alvará agora. Vou começar a obra daqui 2 meses. Aí tem uma listinha de documentos que a gente pode pedir para comprovar o início da obra. Um deles é uma nota fiscal de material de construção, com o endereço da obra, uma conta de água, uma conta de luz. Aí tem uma lista com vários documentos. E geralmente o final da obra é com o habite-se. Até vou me certificar dessa questão da CND, porque ainda não peguei nenhum caso que foi exigido CND para tirar o habite-se. Aqui em Lajeado estão exigindo. E outras, tu parar para pensar, tu vai chegar no final da obra com o INSS quitado já. Se tu for fazendo durante a obra. Como ele já está quitado, é um documento que tu tira antes do habite-se. Exatamente. Até isso que é a negativa, né? Isso é interessante. Então, o que a gente fica fazendo aqui? Todo mês a gente está tirando nota e alocando os pessoais na obra. E todo mês a gente vai vendo se sai a negativa. Entra lá na Receita, em algum lugar lá o pessoal entra. Não saiu negativa. Continua pagando. Sim, no caso de construtora que tu tem carteira assinada, tu vai ter que passar aquele 50% da RMT, que aí tu consegue tirar a certidão negativa. Isso aí. Aí tu cuida todo mês. Até é interessante falar sobre construções financiadas. Boa. Que dos pré-requisitos para ti finalizar a etapa de construção e migrar para a etapa de habitação é tu registrar a tua obra. Averbar a obra na matrícula. Então, por exemplo, nesse caso aí nem tem como o cara esperar os 5 anos. Não. Ele é obrigado. Então ele começou a obra dele lá. Tem algumas agências, alguns bancos que exigem a CNO e exigem que tu apresente a guia de INSS mensalmente para liberar o valor da tua obra. As que eu vi até hoje na região aqui não exigem. Mas, chegando lá no final da obra, eles vão te exigir a averbação lá no registro de imóveis, tu vai precisar da CND e do habite. Se tu não fizer isso, tu não migra o teu contrato de construção para habitação. O que isso significa? Enquanto tu está fazendo a construção da tua obra, tu está pagando juros sobre o valor que tu pegou emprestado. Então, tu pegou lá a primeira etapa, 10 mil, tu paga juros sobre os 10 mil. Pegou mais 35 mil na segunda etapa, tu vai pagar juros sobre 10 mais 35, 45. Chegou lá no final, esse valor da parcela, ele vai estar quase igual à parcela da habitação, que foi a simulação que tu fez lá. Sim. Porém, tu tá pagando só juros. Tu não tá pagando amortização. Não tá amortizando. Então, tu pegou 200 mil reais emprestado para construir a tua casa e tu não averbou ela, tu não fez todo o processo para migrar o contrato, tu vai ficar pagando aquela parcela e é só juros. Boa. O teu saldo devedor não vai diminuir nunca. Boa. Isso é uma coisa que as pessoas não se ligam às vezes. Eu não tinha me ligado nisso, cara. O contrato não migra e tu paga só juros. Eu não tinha me ligado nisso. O que o Bruno tá dizendo? Que quando tu faz um financiamento habitacional imobiliário para construir, normalmente o banco deixa lá
No caso da Caixa, 5% de todo o orçamento, ele só vai te liberar quando tu fizer a averbação da obra na matrícula. A última parcela da PCI. O E tá mínimo tudo é 5, atrelado. o pessoal bota Então, o 5. que o banco quer? O banco quer a averbação da obra na matrícula. O registro quer ITBI. Para ITBI, a BITSE e CND. Então, tá tudo amarrado. E o que o Bruno está dizendo assim? O cliente chega em 10 meses de obra. O cliente chega lá no final da obra, começa a vir parcela cheia. E aí o cliente diz assim, já está vindo parcela cheia, não muda nada. Não preciso desses últimos 5%. Nada, não precisa, esses 5% não é que não preciso, mas né, não vou encaminhar agora, vou encaminhar daqui a, 6 meses, porque daí a minha parcela até lá vai ser a mesma. Na verdade, não é. Na verdade, tu tá pagando a mesma parcela, mas é só juro. Exatamente. Se tu não for por uma questão de CNO, a BITSE, ITBI, registro, e averbar essa obra como realmente uma obra pronta na matrícula, tu não vai sair das parcelas que são só juro e tu não vai estar amortizando dívida. Isso eu não tinha me ligado, cara. Vai ficar pagando só juros pro banco. Mas faz total sentido. E tua dívida não vai diminuir nunca. E o banco não exige nada. O banco não vai te exigir um término, entendeu? Claro que pode ser que ele chegue em algum momento ali, esses 5% que tu não vai vir buscar, a prefeitura também não te cobra. O INSS vai te cobrar depois. Então, se tu não te ligar, tu vai ficar ali, 4 anos pagando só juro de obra porque tu não quis averbar a obra na matrícula. Exatamente. E aí tu tá com aquela impressão que tá pagando a parcela, porque tu já pegou quase todo o dinheiro, então o valor da parcela tá quase igual àquele que tu simulou. Tu acha que tu tá amortizando tua dívida e tu não tá. Tá só pagando juro pro banco. O que eu faço com o meu cliente? Eu puxo esses 5% durante a obra para mim não ficar atrelado com ele. Porque o que eu falo para ele? Eu não tenho como saber se tu vai encaminhar logo a verbação ou não. Eu não sei se tu tem dinheiro para ir lá e pagar ITBI, pagar registro. Eu não sei quando tu vai fazer isso. Então, eu, construtora, não posso ficar com 5% preso lá. Cobra dele durante a obra. Então, eu cobro durante a obra. Mas agora mas agora que me liguei que eu preciso orientar ele que se ele não fizer isso, ele vai estar pagando só juro de obra. Exatamente. Quanto antes fizer, melhor. Quando tu estiver terminando a tua obra ali, já começa a organizar a papelada. O ideal é já acompanhar o INSS, tá tudo certinho, chegar lá no final, CND, a BITSE, registro de imóveis, migra o contrato de construção para habitação. Boa. Várias sacadas aqui. Show de bola. Brunão, nós podíamos ficar horas aí, cara. Tá, com certeza. Horas e horas Assunto temos. É um assunto bem complexo. Ele é bem complexo mesmo. Eu volta e meia, eu me aperto, assim. Eu tenho que ou voltar a estudar, ou falar com alguém. Agora eu tenho o Bruno. Eu tendo o Bruno, vou chamar o Bruno toda vez. Mas ele é um assunto bem complexo. Ele não é difícil, mas ele é complexo para o cliente. Então, eu queria que tu deixasse uma dica aí para o cliente, né? O que ele pode fazer, com quem ele se preocupa. E aí sim, deixar teus contatos e tuas redes sociais, enfim. Show de bola, vamos lá. Então, a primeira coisa, na verdade, é se atentar à questão da mão de obra. Então, o ideal, pega uma construtora com funcionários registrados, faz tudo certinho. Caso não consiga, que a gente sabe que às vezes não consegue, verifica certinho se o funcionário tem pelo menos um MEI para a gente conseguir daqui a pouco pegar os recibos com um valor um pouquinho maior, dependendo do tamanho da obra. E se programa para fazer esses lançamentos do INSS durante a obra, porque aí tu não vai pagar a multa, nem multa de atraso das DARFs, tu não vai precisar ter um capital grande para pagar aquela DARF gigante que vem lá no final, então tu consegue diluir isso ao longo da obra. E... cara, diminuir o custo. Que é isso. E diminuir o custo, né? Com certeza. Pela metade no mínimo. Isso aí. A gente consegue economias aí de até 70% muitas vezes. Só que tu não consegue fazer isso sozinho. Ou tem alguém... Porque, eu vou te dizer, a maioria dos contadores não entende muito. Então, se não leva a informação, eles também ficam um pouco atrapalhados. Eles também precisam, às vezes, saber de quem. Então... o cliente ele não vai conseguir fazer isso sozinho, ele tem que procurar alguém como o Bruno, ou vai para a internet mesmo. Exatamente. Vai para os YouTube da vida, tentar entender isso para às vezes tirar a dúvida do contador. Eu tive 3 casos até hoje que o cliente chegou até mim e foi falar depois com o contador dele.
e os contadores falaram, não faz isso porque a Receita Federal não aceita recibo de prestação de serviço. Eu abri o normativo, tirei um print screen, mandei... Está no artigo 1 isso aí. Recibos de prestação de serviço, notas fiscais. Então, é o que está no normativo. Eu falei, só informa o teu contador que hoje em dia não é mais assim, daqui a pouco é um cara mais antigo. Não, mas o que é? A construção civil ela é complexa. Bem complexa. Aqui em Lajeado tem 2 ou 3 contadores só que trabalham com as incorporadoras, porque é um ramo bem complexo, bem difícil. A maioria dos contadores que tu vai procurar, ele vai dizer, olha, a construção civil eu não faço. Então já é um setor complexo, né? E a galera tem que estar estudando. Depende da gente, dos técnicos que estão envolvidos dia a dia com obra, para poder alertar o estudar e instruir os clientes, né? É isso aí mesmo. E como é que te acha, Bruno? Cara, as minhas redes sociais... Ano que vem vai sair uns cursos. Eu acho que sim, né? Estamos conversando aí, vamos ver se vai sair alguma coisa juntos, mas tem bastante conteúdo pra gente passar pro pessoal aí. Não, eu digo, independente de ser comigo ou não, vai sair coisa tua aí, né? Provavelmente também. Tô programando talvez para início do ano aí lançar um curso, uma mentoria. Tô estudando, na verdade. Então, as minhas redes sociais, o meu Instagram é brunolanzini.eng, o Lanzini é com S. Boa. E, na verdade, o Instagram é o que eu mais uso, se quiser me achar é por ali. Tem o meu WhatsApp lá também, a gente está gerando relativamente conteúdos toda semana. Eu estou tentando agora me programar para gerar um pouquinho mais, porque... como a gente conversou aqui, dá para ver que tem bastante informação. Tem. Vou te dizer, Bruno, o pessoal é leigo, né? Exato. Se quem trabalha com obra não sabe, tu imagina o cliente que não trabalha com obra. Então é função nossa levar essa informação. O podcast da Engemor, ele é para isso. É para levar essa informação para as pessoas. Essa informação tem em outros locais? Tem. Mas aqui, regionalmente, o nosso podcast ele é exatamente para isso. Para levar informações para as pessoas. E é por isso que eu peço para as pessoas que compartilhem esse conteúdo, que indiquem, né, que comentem, que curtam. Por quê? Porque esse movimento das pessoas ali faz com que o YouTube entenda que é um vídeo que faz favor, é um vídeo que tem valor ali. Tem conteúdo, que tem conteúdo que as pessoas precisam saber, e aí o próprio algoritmo do YouTube acaba entregando e disseminando um pouco mais. Então a gente volta a pedir para que, né, as pessoas que curtiram, enfim... O famoso curte, compartilha. Curte, compartilha. Ajuda bastante. Tem essa função da própria plataforma entender que se as pessoas estão curtindo e compartilhando, é um assunto interessante e ele entrega mais. Exatamente. E as nossas redes sociais, né, engemori.com.br, no nosso site tem todo o Instagram, tem YouTube, tem todas as plataformas ali. E para quem ficou com a gente até o final, muito obrigado. Obrigado, Bruno. Obrigado eu pelo convite aí, cara. Eu peguei 2, 3 insights aqui, coisas que eu não sabia, eu lido com isso todo dia. É isso aí mesmo. Show de bola. Bora lá? Valeu. Valeu, tchau, tchau.